primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre a relação do agro, dos sistemas produtivos aí ligados ao agronegócio, mas também essa relação com sistemas alimentares, com a comida do dia a dia, com as exportações brasileiras, com as mudanças climáticas. É bastante coisa para a gente pensar, mas é importante a gente dialogar a partir de já. Afinal de contas, estamos falando do futuro da nossa alimentação, do futuro do país, e nada mais justo do que falar de futuro também com as gerações que passam a assumir as propriedades rurais, que estão compondo as salas de aula nas universidades, que estão pensando a modernização do agronegócio brasileiro. E para isso, eu trouxe aqui hoje 2 participantes que vão falar sobre a interação do agronegócio nas suas respectivas vidas e trazer essa relação, inclusive, do campo com a cidade, porque eles vivem essa realidade, né? Fazendo essa dobradinha. Então, para apresentar a vocês aqui, a gente está com o Matheus Costantini e com a Camila Fred. Eles fazem parte do Agro IBMEC e vão explicar para a gente o que é esse braço de agro dentro do IBMEC, falar um pouquinho dessa relação na sala de aula, mas também o que eles têm aprendido e tentado fazer no campo, porque é isso, a gente vê cada vez mais o agro nessa relação intrínseca que não dá mais para diferenciar o que é cidade, o que é campo, né? Tá tudo junto. E como eu falei, vocês são as atuais próximas gerações que estão olhando para essa revitalização do agronegócio numa agenda ambiental super diferente do que foi com os nossos avós, né? E toda a questão também de pensar a economia de uma forma muito mais pautada em meio ambiente, em economia verde, em economia circular, né? Então, é inegável que é uma outra mentalidade. E que bom que é, né? Porque a gente vem para isso, né? Para renovar o planeta Terra. Então, bem-vindos. Obrigada por vocês toparem vir aqui conversar um pouquinho com a gente. E eu queria começar, então, perguntando para o Matheus o que é o Agro IBMEC, antes de você trazer esse contexto, falando do campo acadêmico em si, vou pedir para você se apresentar, então, falar um pouquinho da sua trajetória, qual que é a sua relação com o agro, e depois a gente passa para a Camila falar também. Bom, obrigado pelo convite. Para nós, para o Agro IBMEC, é um prazer estar aqui no Feijão, Arroz e Clima. O Agro IBMEC entrou na minha vida no primeiro semestre da faculdade. Eu entrei já na faculdade com o intuito de querer fazer algo a mais, algo extracurricular. Eu tenho 19 anos, estou no 4º semestre. Minha trajetória no agro eu comecei no primeiro semestre, comecei como membro de grãos, do setor de grãos. Depois de um semestre lá, passei para diretor de grãos, fizemos projetos bem legais. Fiz um projeto de integração lavoura-pecuária, junto com o setor de pecuária. E depois me candidatei para a presidência e acabei conseguindo. Para mim foi ótimo, para mim foi assim, abriu muitas portas na minha vida. Minha ligação com o agro veio lá de trás, desde os meus avós. Nós somos produtores no Mato Grosso, soja, milho e o ciclo inteiro de pecuária. E no estado de São Paulo, a gente tem cana-de-açúcar. Que legal. Então você atua já desde berço, desde infância em várias cadeias, o que já te dá uma perspectiva diferente olhando para cadeias produtivas do agro. E é legal entender que você olhou para o agro não necessariamente intencionalmente, mas foi o ambiente universitário então que te trouxe essa possibilidade. Foi algo a mais que eu enxerguei no começo para poder não só ajudar minha família, mas sim a ter algo extracurricular, a ter um currículo melhor, um currículo dentro da faculdade que eu possa expandir mais para outros setores. Muito bom pensar nisso, porque é isso, tem relação com vários setores, Com certeza. inclusive relações internacionais, que é o chapéu da Camila, ela vai explicar pra Totalmente. gente. Bom, Mari, primeiro, muito obrigada pelo convite. Pra gente, como o Matheus falou, é maravilhoso poder estar aqui. Me apresentando rapidinho, eu sou filha de produtores de cafés especiais e agroflorestais em Bueno Brandão. A minha família não é tradicionalmente do agro. Meu pai, que começou com realmente
essa tradição da família, que agora tá comigo, né? Vai passar o chapéu. Mas, bom, enfim, o agro ele sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre observei muito meu pai. E meu pai tem muito amor pelo que ele faz. Então, pra mim, sempre foi essa admiração de o que que ele enxerga no agro que eu não tô vendo, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade de Relações Internacionais justamente por esse meu interesse no mundo, assim, e eu nem pensava em ir pro agro, pra mim era uma coisa distante, porque eu acho que eu entrei com essa cabeça meio teimosa, de filha mais velha, de não vou fazer o que meu Vamos pai fazer tudo quer. diferente. Exato, vou para outro lugar. Eu adoro meu curso, mas aí no meu segundo semestre eu caí nas garras do agro também. E aí, durante a minha trajetória, eu fui diretora de eventos, fui vice-presidente, agora eu tô como diretora de marketing aí na gestão do Matheus. E a AgroEMEC foi maravilhosa na minha vida. Abre exatamente o que o Matheus falou, diversas portas, porque a gente tem, primeiramente, muito contato com pessoas que têm o mesmo amor que a gente. Então, pessoas de vários lugares do país que têm uma coisa em comum. E todo mundo tem essa mesma coisa em comum, que é essa paixão. Não é só, às vezes, o interesse, porque a gente está em São Paulo. Para você buscar o agro em São Paulo, eu acho que exige uma paixão, existe alguma coisa que tá. Esse carinho pela terra mesmo. Então, a gente compartilha experiência, e claro, a AgriBMEC faz as capacitações, a gente aprende um pouco de tudo. E é incrível, porque aí você vai sendo picada por um bichinho de cada vez, quando você vê se tá envolvida, tá participando de tudo. Já quer viajar o Brasil Já quer, inteiro, já quer ir pra exatamente. COP. Já quer ir pra COP, igual eu tava te falando. E as relações internacionais totalmente influenciam nisso. Exatamente. Adoro meu curso, mas hoje em dia eu tô muito mais voltada ao agro. Os projetos, as coisas que eu faço são muito mais ao agro do que as relações internacionais em si, mas elas estão completamente ligadas em relação a absolutamente tudo. Sim, a gente tem visto a questão do papel da diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, por Com exemplo. certeza. E nisso aí a gente tá falando do tarifaço e das cadeias produtivas e do agronegócio. Exatamente. Então não tem como desassociar, Não né? tem Num como país desassociar. exportador. E a gente, como jovem e próxima geração, a gente tem talvez talvez não, com certeza, essa responsabilidade, né? De não só essa questão de herdar o que você vai herdar, enfim, mas essa responsabilidade com o mundo, porque é a gente que vai ficar aqui, né? Então, trazer essa pauta da sustentabilidade, e não só isso, é capacitar as pessoas que estão aqui hoje, é o que a gente faz muito na AgriBMEC, capacitar quem está aqui hoje, quem está interessado, para ter essa consciência, e não só a consciência, mas o entendimento. De você ver um debate na TV sobre o que está acontecendo, você saber o que está acontecendo. Perfeito. Você ter esse raciocínio, essa habilidade crítica mesmo, para desenvolver o que que é o agro para mim. Como jovem em São Paulo, meu pai tá lá na fazenda, mas o que que é o agro? Por que que a gente tá lutando tanto por isso? Por que que isso faz tanto, por que que o Trump tá fazendo tanta diferença? Por que que tá subindo o preço do café no mercado? É saber, é isso que a gente quer trazer assim para essa galera de São Paulo que às vezes não tem o contato físico, mas tá aí, né? Tá vendo? E está não só vendo, mas está percebendo no mercado de trabalho, porque é isso, cada vez mais a gente vai vendo engenheiros de dados, né, indo para o agro, enfim, várias, né, economistas, a gente vê várias profissões que antes era impensável atuar, né, com agro, Sim. e hoje o Foi se próprio mercado modernizando. financeiro foi se modernizando e aí abrindo novas possibilidades, né, piloto de Com drone, certeza. Exato. né, é uma galera que muitas vezes pode sair daqui de São Paulo e Sim. encontrar mercado de trabalho nas zonas rurais por aí, né? Por que não? Agora, eu queria voltar um passinho antes e queria entender um pouquinho a concepção dessa liga dentro do IBMEC, porque a gente sabe que existem várias ligas, e para você que não sabe, fica a informação, né? Existem várias ligas universitárias ligadas ao agro, ligas ligadas ficou ruim, né? Mas voltadas ao agronegócio em diferentes universidades, né? Então a gente vê várias universidades privadas que atuam aqui no Brasil, que têm os seus braços olhando para o agro hoje em dia, as próprias universidades públicas também muitas vezes têm suas ligas universitárias, tem uma liga olhando para as universidades de São Paulo. Por que, assim, o porquê nasceu, vocês já falaram um pouquinho, mas queria entender um pouco mais profundamente, assim. É uma liga, então, que é extracurricular e que cruza vários cursos. É isso. Exato. Isso que explica um pouquinho pra gente. Hoje Matheus. a AgriBMEC é uma associação do agronegócio do SEI. A gente tem o objetivo de capacitar os membros ou os alunos que entram na faculdade para o mercado do agronegócio. Nós temos 8 setores, nós temos grãos, mercado financeiro, direito do agronegócio,
pecuária, marketing, relações humanas, Relações institucionais e sucro. e sucro energético. Não tem curso específico para entrar, então o pessoal de direito tem a área específica, administração, relações internacionais, engenharia. Então o nosso principal objetivo realmente é capacitar os membros, é fazer eles entenderem o que é o mercado que movimenta o mundo, que abastece o mundo, através de projetos, através de capacitações, de palestras. Então a gente tenta levar o máximo do que a gente conhece para dentro da faculdade, ainda mais aqui em São Paulo. Então, para nós é muito importante isso. É importante fazer não só a pessoa que tem a ligação com o agro, mas a pessoa também que quer entender, quer fazer acontecer, quer Se se inserir aprofundar muitas mesmo vezes. no agro, porque é um setor muito interessante. Eu acho que é um dos setores que mais cresce no mundo. Sem dúvida. É certeza. interessante em expansão e complexo, né? Difícil de entender, mesmo para quem ali às vezes trabalha no dia a dia, mas trabalha com algum segmento muito específico, não necessariamente vai entender, né? Dentro da porteira, fora da porteira. Então tem todas essas questões. Eu já participei de um evento de vocês, falando, né, de mulheres no agro, uma das pautas que eu sei que vocês olham dentro do IBMEC também. Agora, como que é isso na prática? Falando, por exemplo, né, você falou da atuação da sua família ali no Mato Grosso, mas aqui no interior de São Paulo também. Os seus pais estão em Minas Gerais. Como que é também tentar unificar isso? Que, se por um lado é muito positivo, plural, ter várias vozes de várias regiões do país, né, vários alunos ali. Por outro, deve ser um desafio para fazer atividades externas, por exemplo, de ir a campo, de ir no AgriShow. Como que vocês pensam isso também? Porque eu gosto muito de pensar que é isso. O agro é longe, É longe. né? Não importa de onde você está É falando. complexo. É meio que o agro é longe, né? É. Então, assim, como também olhar para para uma grade mesmo e para uma proposta que também não fique só na sala de aula e que vocês, enquanto comunidade que pensa soluções para o futuro, estejam juntos também em eventos, palestras, tudo mais, né? Acho que por conta da nossa dificuldade curricular dos horários, a gente não consegue ter uma sequência muito forte na prática. Então, conseguir levar nossos membros para visitar fazendas, indústrias, enfim. Mas a gente tenta fazer o máximo. Nós fomos na Expo Zebu, em Uberaba, fomos para a AgriShow, visitamos uma fazenda de café que era relacionada a um projeto de grãos. E é isso, a gente tenta realmente fazer isso que você falou, tentar mostrar como que é na prática, como é bonito ver o agronegócio funcionando na prática. Acontecendo, né? acontecendo. Da outra percepção. E é o que a gente estava falando, Mari. A logística é muito difícil, porque é cada um de um lugar. Chega sexta-feira, não pode ter evento, porque todo mundo volta para casa, não rola. Essa questão da logística em São Paulo é muito difícil, dizendo que São Paulo capital. Ainda acho que o nosso maior problema para enfim, a galera participar, porque as pessoas voltam para casa, ou pra gente ir pro interior, a logística é bem complicada, mas tem muito interesse e a gente faz acontecer, tipo, Mas a rola. maior parte dos alunos é de fora de São Paulo? A maior parte é de fora. É. É um perfil de aluno que que a família é de outra região e vem para São Paulo para fazer faculdade. Se destacam aqueles que são de São Paulo, tá? Porque até na nossa primeira reunião, ninguém aceita falar que é de São Paulo. Ninguém quer falar que é de São Paulo, porque pega mal, assim, pra todo mundo de todos os lugares. Então, com certeza, a grande acho que a maioria... pessoa que entra no agro tem que ser do interior, mas não. Pra gente é muito importante trazer quem não tem ligação com o agro e fazer entender, que nem eu tinha falado anteriormente. Essa é a nossa dificuldade também. Então, Sim. pega o aluno que quer entrar no primeiro semestre, ele acha que a família tem que ser do agro para ele estar com a gente. Mas não, o nosso objetivo é capacitar todas as pessoas em geral. Não tem muito nicho, assim, para ele poder entrar no Agro IBMEC. Até porque o agro é isso, é um universo, né? Se a pessoa quiser trabalhar com tecnologia, ela pode trabalhar no agro Qualquer tranquilamente, né? com Então, certeza. assim, é isso. Meteorologia, tudo dá para adaptar para a realidade do agronegócio, né? Em Uso de relação dados. à dificuldade que a gente tem de locomoção aqui em São Paulo,
Só dando um exemplo, na Expo Zebu, por exemplo, lá em Uberaba, é longe, né, de São Paulo. A gente teve que sair de São Paulo 3h30 da manhã, 4 horas, para estar lá às 8 da manhã, 9, fazer uma visita numa fazenda de genética voltada para a pecuária. Depois fomos para um leilão. Então, assim, a gente tenta ao máximo, a gente se doa para realmente mostrar para os membros que Vale a pena estar Dá nessa. certo. E até Não, e estar no campo faz toda a diferença. Exato, até o que você falou, que tem gente de muitos setores, assim, tem muitas famílias que trabalham com mais de um setor, ou enfim, todos os setores possíveis do agronegócio a gente encontra dentro da associação. E é maravilhoso, assim, porque você aprende um pouco de tudo, as pessoas têm ideias muito diferentes. Às vezes a gente está fazendo um projeto, alguma coisa, surge uma ideia de um outro setor que complementa, então tudo é muito bom. Eu acho que o agro, nesse sentido, ele é muito unido, assim, porque tudo, no final das contas, vai para o mesmo lugar. Sim. Tudo a gente vai para nossa mesa, vai para nossa roupa, vai para nosso carro, enfim. Tudo a gente consome, então de algum lugar tem que vir. É uma cadeia que se complementa em muitas partes, então é maravilhoso, assim. A gente consegue fazer esse link, assim, bem de tudo e todo mundo e até trazer, muitas vezes, os pais trabalham, tem empresa legal, dá pra trazer no AgriBMEC pra falar com o pessoal, então tudo se complementa, tipo, completamente, assim. Que ótimo. É muito bom pensar, porque quando a gente vê, por exemplo, esses hubs de ecossistema do agro, como, por exemplo, tem em Piracicaba ou tem em Ribeirão Preto, Uhum. a ideia é exatamente essa, só que já é para uma galera que é formada, né? Assim, se a gente for parar para Já pensar, a mulher tá é meio dentro. que um hub, que aí você vai tendo várias empresas, mas que o grande objetivo é a complementariedade, é estar nesse ecossistema que uma solução de um serve para outro, porque é isso, né? O agro é bem assim Exato. como você colocou. Agora, eu não posso deixar de perguntar para vocês também o que que vocês entendem e como que vocês enxergam sucessão familiar, porque independente de agro BMEC, é isso, vocês estão inseridos em famílias, a sua mais tradicional, a sua foi picada pelo bichinho do café Exato. agroflorestal, inclusive fica a dica, porque o primeiro episódio, os 2 primeiros episódios do Arroz, Feijão e Clima, a gente foi lá na Fazenda Campo Místico, a gente visitou esse café agroflorestal, então fica o convite para vocês assistirem, entenderem um pouquinho de onde que vem a Camila. É verdade. A gente ainda não pode fazer isso com o Matheus, mas quem sabe. E a ideia, eu queria entender a ideia de vocês sobre sucessão familiar, porque a gente fala sempre muito do ponto de vista de produtores que às vezes já são super bem estabelecidos, mas que de alguma certa forma, assim, se você pega sucessores familiares nas faixa etária dos 40 mais, né, completamente diferente de quem Com tá vindo certeza. suceder aos 20 e poucos, né. Claro. Então, eu queria entender o que que é sucessão familiar para vocês, né, para além de só suceder os negócios, se tem algum outro significado a mais, e como que vocês entendem essa responsabilidade, porque não deixa de ser, assim, né, Claro. sem pressão, mas Mas é uma responsabilidade, porque é muito uma visão completamente diferente, por exemplo, do que foi o seu avô, né. Como que vocês enxergam isso? Sim, para mim, uma sucessão familiar é ter uma base familiar bem construída, bem relacionada. Eu acho que, assim, da minha parte, como veio lá de trás do meu avô, ele veio construindo tudo. Ele acabou falecendo em 2020 e pegou todo mundo meio de surpresa, né? Então, ninguém da minha família estava preparado para Suceder. suceder ele, né? Assim, tava, mas em outros negócios. Meu pai acompanhava ele um pouco na fazenda, mas não conseguia ficar 100% por conta dos outros negócios da família. E ele teve que se virar, né? Ele teve que se virar junto com as irmãs, com a minha avó. E eu acho que meu pai deixou um exemplo muito grande para mim, para meus primos, para meus irmãos, de como se virar, de como sair assim do fundo do poço, sem o pai, sem o guia dele Aham. dentro da fazenda e conseguir, acho que, fazer uma coisa gigante que ele fez, que foi suceder a fazenda, que não é só uma fazenda, é uma indústria, né? Que movimenta, ali tem, você mexe com pessoas, você mexe com
produtos. E tirando e além disso, tem uma questão também que a sucessão traz de, tem as sucessões que são planejadas, mesmo as planejadas, elas levam às vezes anos, né, assim, até na questão de documentação. Uhum. Eu me lembro muito uma vez de estar conversando sobre sucessão familiar e a pessoa com quem eu estava conversando falou: "Às vezes o difícil da sucessão é porque por exemplo, né, no caso do seu avô, tem muita ideia O que sucessor, às tá lá vezes, é o mais dentro, né". difícil. É, É, então, exatamente, assim, tem muita ideia que tá lá dentro, então como é. é que você sucede uma ideia que era só uma ideia, que ainda não foi para o papel, não foi para uma planilha? Exatamente. Então acho que também tem um pouco disso, assim, né. Meu pai com a cabeça jovem, né, ele conseguiu, eh, elevar o nível da empresa, da fazenda, ele sem ajuda de ninguém, né, ele, assim, teve que pegar tudo do zero, mas acho que ele conseguiu deixar um exemplo muito grande. Acho que também não ter brigas dentro da família, né, acho que todo mundo conseguir andar em harmonia é muito importante. Tem vários casos Tem, de de sucessão mal mal sucedida, né. sucedido. Sucedida. Eu acho que isso é bem complicado, atrapalha muito. Então, imagina ter que pensar na briga que você tem com a família, além das dificuldades que tem dentro da fazenda, que você é normal, é do dia a dia, você enfrenta dificuldades, nada é perfeito, Claro, né. claro, claro. É, pois é, esse é um dos grandes pontos de sucessão que a gente vê por aí, inclusive não só de pai para filho, mas às vezes entre irmãos também, né. Com Tem um certeza. pouco da questão, você tem irmão inclusive, né? Tenho. Dividir o trabalho da família é muito difícil. Eu digo assim, no meu ponto de vista, que eu tô com meu pai, é muito difícil, assim, você dividir quando é um momento de lazer e quando é um momento de trabalho. Porque às vezes o trabalho vira lazer e às vezes o lazer vira trabalho. E eu acho que sucessão familiar é muito mais do que você herdar aquela terra, aquele pedaço de terra. É você ter experiência ou ter inteligência o suficiente para gerenciar aquele pedaço de terra. Eu acho que é mais do que a herança, não é ser um herdeiro, é ser um sucessor mesmo. Então, e claro, quem sucede a fazenda sempre vai ter mais experiência que você. Então, eu acho que é entrar com humildade as duas partes. Porque a geração dos nossos pais, por exemplo, eles já têm uma ideia um pouco mais aberta do que os nossos avós, mas eles ainda têm uma cabeça fechada para um agro que eles conheceram na época que eles conheceram, com as notícias que existiam na época, com o tempo que as coisas aconteciam naquela época, que é muito diferente da nossa e que vai ser muito diferente dos nossos filhos também. E eu acho que a sucessão familiar é sobre isso, é sobre você ver aquilo não como, ai, vai ser meu um dia, mas como um presente, para você pegar aquilo e fazer com carinho, assim como o seu pai, o seu avô fez. É você tratar daquilo realmente como uma empresa, como uma indústria, porque é muito difícil hoje, inclusive eu estudo muito isso na faculdade, é, a maioria das empresas, menos de 10% das empresas conseguem ficar 3 gerações de filhos. Então, porque é o que o Matheus falou, é briga, a terra é minha, a terra é não sei quem, é irmão, Disputas disputa, e uhum. aí o pai tem uma ideia, o filho tem outra, e aí onde entra um consenso? É o agro tecnológico, é o agro com inteligência artificial, ou é o agro tradicional, que ainda usa químico, talvez? Qual que é o certo? E que essas brigas vão chegar a lugar nenhum, Exato, né. porque não existe um certo ou Não errado, né? existe. Eu acho que é de fazenda para fazenda, de família para família. Exige, claro, uma primeira conversa de como quero ser passado, o que eu quero, em que momento. Eu acho que exige uma conversa e muito também da nossa parte de entrar agora nesse mundo. Não adianta a gente chegar com 30 anos e falar, e aí, pai, e aí? Não adianta, a gente tem que realmente entrar, estudar. Eu acho que é esse o ponto, é entrar, é estudar, Não é achar que vai cair do céu. exato, é suceder a terra mesmo, assim, Uhum. é fazer Entender do que valer. tá falando também, né. Exatamente. Isso é muito Excelente. importante que a Camila falou de você não ser um herdeiro, ser um É, sucessor. Então você tem que enxergar esse patrimônio que você tem como um presente que seu pai está te dando, que ele não quer que acabe ali. Ele claro. quer que vai passando de geração em geração para os seus filhos e que é um patrimônio assim que não tem valor. Né, o que vem lá de trás, que vem lá dos seus avós, seus bisavós, é uma coisa que não tem valor. É uma coisa que eu tenho certeza que
meu avô não gostaria que seria vendido, ele gostaria que, assim, fosse crescendo realmente e que o que ele colocou lá, o amor que ele colocou lá, o que ele se doou naquele lugar, ele se com certeza ele faz questão que a gente continue Sim, para no trazer. mesmo sentido. Que é o que a gente fala da sustentabilidade, né? De Exato. trazer para os negócios se manterem sustentáveis. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já vai voltar falando de sustentabilidade e como eles entendem também isso na prática. Fica por aí. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Singenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. E a gente está falando de sustentabilidade no sentido de manter os negócios da família sustentáveis, né? Esse conceito básico ali do tripé, né? Econômico, social, ambiental, que a gente aprende na escola ainda. E isso tem muito a ver com a sucessão que a gente estava falando nesse primeiro bloco. O que vocês também entendem e como que vocês pretendem aplicar, colocar na prática a sustentabilidade dentro dos negócios? Porque, assim, até esse conceito, essa compreensão de sustentabilidade, uma coisa na época dos avós, na década de 70, quando a gente estava passando por um Brasil que era incentivado a, né, explorar ali cerrado, subir a região. A gente gosta muito de trazer isso aqui no Arroz, Feijão e Clima também, de que não é nada positivo, é contraproducente a gente ficar aqui discutindo os modelos de quando, né? É parte do Brasil, né? Então, Sim. naquela época, era fomentada a abertura das áreas para que o cerrado que a gente conhece seja isso que é hoje, né? No sentido de produção de grãos, mas tem um teto, né? Tem um limite. O planeta Terra foi mostrando isso ao longo dos anos, as gerações foram e estão entendendo isso ao longo dos anos. E eu acho que fica muito essa questão de como que vocês enxergam, então, sustentabilidade. E até isso que você colocou, né, Ká? Eu acho que o equilíbrio entre o tradicional, que é importante, né? Então, assim, tem certas tradições em família e nas produções que são importantes, mas é o tradicional com o tecnológico, né? É Claro. manter o tradicional que faz sentido e inovar onde faz sentido também. Como que vocês olham desse ponto de vista, inclusive, assim, isso, né? Ambiental e socioeconômico, que muitas vezes, em épocas passadas, o agronegócio nem discutia isso, né? Eu acho que é sempre estar à frente do tempo. Sempre, aliás, cada vez mais se especializar, estar por dentro das notícias. Tem a guerra com o clima, que eu acho que é infinita, nunca vai acabar, nunca você vai ter o clima perfeito na sua terra, e se adaptando, né? E indo sempre pro melhor caminho, não só no clima, mas também em relação agora o que a gente está passando no tarifaço, as guerras. Eu acho que é isso que eu falei, tá à frente, sempre conseguir recurso, conseguir estudo, ler bastante, né? Importante. 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 E é isso. Muito bom. E você, Ká? Eu acho que já puxando o que você falou, há umas décadas atrás, assim, até na geração dos nossos pais um pouco mais, o que se exigia muito era a quantidade produzida, né? Quanto a fazenda produz. Uhum. Hoje em dia já mudou muito a chave das pessoas. As pessoas já, principalmente, eu digo assim, da minha visão, em São Paulo, as pessoas elas procuram muito cafés, não só grandes produções de café de mercado, mas um café bem produzido de maneira correta, querem saber quem está por trás, querem saber a maneira que foi produzida, aonde foi produzida, fazem a visita às vezes na fazenda, tem que ter as pessoas elas buscam hoje em dia essa identificação. E café de mercado, claro, tá na cesta do brasileiro, é o que a gente consome diariamente. Mas um café especial, um café agroflorestal, por exemplo, ele já tem mudado muito. E é o que meu pai sempre fala. Hoje em dia, ser só sustentável não adianta mais. Tem que ser regenerativo. O sustentável, ele já, infelizmente, não tem mais. Não tem nenhum diferencial, você não tá fazendo nada Não. mais, né? Não tá fazendo mais o que Exatamente. deve, né? Exato. E o sustentável, até você pensar numa fazenda, vai sustentar o quê? Às vezes já
já tá naquela, tem que ser regenerativo. Não querendo trazer a história assim, mas para dar um exemplo, o meu pai ele fez esse trabalho de agricultura regenerativa lá em Bueno Brandão e voltaram as aves, voltaram os animais, voltou nascente, voltou a abelha. Então é todo um ecossistema que você está trabalhando naquele café. Então meu pai ele não produz só o café, ele tá lá na natureza, ele tá produzindo qualidade, ele tá produzindo até o turismo rural que entra muito nessas fazendas diferenciadas. Então, eu acho que a sustentabilidade, ela não é uma coisa só importante, ela é básica, você tem que ter. Seja numa grande empresa multinacional, seja numa fazenda, que também é uma grande empresa multinacional, mas Sim. no sentido de, no campo, a sustentabilidade, ela tem que existir, ponto. E aí? Sabe? Qual é o diferencial, para onde você vai com isso? E é isso, você tá sempre ligado nas coisas e acompanhando tudo, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, Isso que o Matheus falou, por exemplo, do clima, né? claro. É isso, são mudanças que estão vindo cada vez mais rápidas, Mais fortes. mais fortes, né? Menos preditivas, né? A Uhum. gente estava até falando isso também num episódio anterior, de que a enchente, né, no Rio Grande do Sul, ninguém previu, nenhum Sim. climatologista, dos mais feras, ninguém previu. Então, também é um pouco de como que as próximas gerações de produtores rurais, né, vão olhar, por exemplo, para a administração, não só do ponto de vista de receita, porque se uma coisa dessa acontece numa produção, você tem todo um desequilíbrio de receita, desequilíbrio financeiro, mas como é que fica, por exemplo, esse solo, né? Você vai ter que regenerar esse Sim, solo depois de exato. tanta enchente, E tanta. não dá pra lutar contra a natureza. Lá em Minas tem ou o sol extremo ou muita geada, ou vento, chuva, então não tem como lutar contra a natureza. A natureza ela é muito mais forte que a gente. A gente acha que a gente tá lá plantando, passando coisa, enfim. Não, a natureza ela é muito maior que a gente. E igual que aconteceu no Rio Grande do Sul, se a natureza quiser derrubar todo mundo, ela vai derrubar todo mundo. Então não é lutar contra, é estar lá junto, a favor, sabe? Manejar as técnicas de cultivo para que esteja tudo integrado. A saúde do ser humano, claro, uma boa qualidade, um café. No meu caso, eu falo café porque é o que tá, Tá na veia. tá sempre. Mas um bom produto. Um produto que tenha na sua cadeia. De novo, não só o sustentável, mas toda essa ideia por trás da mudança daquele produto, e trazer para as pessoas cada vez mais essa virada de chave, porque eu vejo que, claro, hoje em dia a sustentabilidade se fala muito, mas e o que é sustentabilidade na prática dentro do agronegócio? O agronegócio ele ainda tem esse estigma, né? Que falta sustentabilidade no agronegócio Uhum. brasileiro, a gente sabe que não, quem tá dentro, mas eu acho que são muitos fatores para uma fazenda, para um produto saudável, saudável no sentido de sustentável, para uma sucessão familiar sustentável, são diversos fatores. E principalmente o quanto você se identifica com aquilo. Importante. Você consumiria aquilo que está produzindo? Você visitaria essa fazenda? Você, enfim, você se identifica com aquilo? O que é aquilo para você? Porque quanto mais amor você deposita naquilo, mais aquilo vira parte de você e você vai realmente estudando por gosto, você vai estudando outras técnicas, outras práticas e vai falando com pessoas e as coisas elas começam a acontecer. Isso é o sustentável, quando as coisas elas começam a acontecer de verdade. Sim. E não destruindo nada, assim, né? Claro, pois é, e acho que é importante a gente trazer essa visão que você traz de fazer essas conexões também com áreas correlatas e ter essa troca de experiências, né? Seja com os produtores, seja entre outras regiões, Sim. porque sustentabilidade não tem fronteira, né? Assim, ser Sim. sustentável é algo que toca os vizinhos, né? E aí você começa a ter um ganho coletivo, né? Que eu acho Com que esse que certeza. é o grande lance, que o campo pode, às vezes, muito mais viabilizar um ganho coletivo do que a cidade. Sim, Quando a gente entra nos respectivos apartamentos, fecha a porta, pronto, acabou. muito Quando você mais, tá num Mari. sítio, numa fazenda, numa chácara, Exato. não importa o tamanho, mas que, né, assim, você tem uma cerca, mas o seu vizinho tá logo ali, É. os produtos que você aplica na sua produção vão afetá-lo e vice-versa.
é muito melhor trazer Com isso de forma certeza. coletiva, né? Com certeza. O agro é um setor caro, né? Voltando um pouco mais sobre as guerras climáticas, tem produtor que perde uma safra, né? Ele perde o investimento que ele colocou lá, ele perde o agrotóxico menos agressivo, que nem você falou, tem o seu vizinho da porta para fora, então é sempre importante cuidar disso, lembrar disso. Então, é um investimento que você faz para ter um agro mais sustentável em relação à sustentabilidade e o socioeconômico. É Que é isso, é rentável. exatamente. Que é Que é muitas rentável. vezes rentável, né? Sim, Exige sim. muita técnica, exige capacitação de trabalhadores, enfim, mas é muitas vezes rentável. É só trabalhoso. Pois é, e aí é isso que eu ia entrar em contato, em pergunta com vocês também, porque uma das coisas que eu ouço muito falar em relação ao agro, nas diferentes fazendas que eu vivo viajando por aí, é a questão de mão de obra e mão de obra capacitada para coisas que não necessariamente vão ser altos cargos executivos em trades, assim, né? A gente está falando, às vezes, de operadores de máquina, que também são operadores, às vezes, de máquinas de 2, 3 milhões de reais. Então tem que ser o operador, né? Ou a operadora, mas tem que também estudar, tem que saber o que está fazendo ali. Muitas vezes tem que ter noções de inglês, porque os equipamentos estão, né, em outro idioma. Como que vocês encaram isso também? Porque as gerações dos pais de vocês acabam relatando muito isso. Falta o safrista na hora de colher, mas também falta o tratorista para uma máquina super tecnológica com computador de bordo, falta o cara de operação de drone, falta pessoas para um mercado de trabalho rural que sim, está se encaminhando para uma tecnificação, né, e tecnologia e substituição muitas vezes de pessoas, mas tem hora que precisa do ser humano e E que ainda ponto, vai demorar né? E ainda para... vai demorar para você ter Exato, máquina autônoma, vai ter que ter o exato. Exato. tratorista, né? Como que vocês olham isso também? Porque vocês são isso, sucessores, próxima geração, né? Já estão na lida ali, mas são os, né, os sucessores da próxima geração, que estão num ambiente universitário muito diferente, eu imagino, do que os pais de vocês acessaram dentro do agro, assim, né? O agro é completamente diferente. E que fazem essa dobradinha campo e cidade. Então, vocês estão olhando para essa necessidade de trabalho no campo e não estão alheios à realidade, por exemplo, do desemprego no Brasil, né? Uhum. Então, como que vocês olham essa condução, já que muito provavelmente num futuro breve vocês vão ser as pessoas que estão contratando, que estão avaliando o currículo ou que estão fazendo, né, assim, indicações de mercado de trabalho dentro Sim, dos sim. grupos do WhatsApp, né? Ó, o que acontece comigo, acho que na maioria dos casos não é assim, mas lá na nossa terra é muita exceção. Meu avô sempre foi um cara muito humilde, de muito bom coração, sempre preservou a boa mão de obra, os bons funcionários. Então, a gente tem toda a estrutura eh, da melhor qualidade para ele se sentir bem dentro da fazenda. Então, a gente tem pessoa lá que não quer sair, não Uhum. quer. Que Ele provavelmente te viu nascer. me viu nascer, exato. Então, a gente sempre tenta manter a boa mão de obra, os bons funcionários. A gente tem funcionário lá com 35 anos de casa. E para nós é muito importante manter. Além do cara confiar na gente, ele conhece a terra. Ele sabe como funciona, ele sabe o quanto ela é produtiva, ele sabe o quanto a gente gosta de cuidar das coisas, porque é o que nem você falou, uma plantadeira hoje, uma colheitadeira, são 3 milhões de reais, né? Não é um produto barato. Então, a gente preserva isso, a gente preserva não só ele, mas a mulher dele, os filhos dele, a família em geral, Comunidade a ali. comunidade. Sim. Para nós, a gente tem um ritual lá na fazenda que toda vez que a gente vai, a gente compra uma caixa de chocolate e a gente entrega. Tem as comunidades dentro da fazenda, né? Então, são separadas as casas, então a gente entrega, a gente faz questão de agradá-los. Teve uma vez que a gente entregou para uma criancinha e ela agradeceu meu pai, né? E falou assim:
tio, você é meu ídolo. Então, eles já entendem o valor que a gente dá pra eles. Inspiracional. Sim, sim, sim. Isso é importante, Eu acho que é exatamente por exceção. Não sei se em todo lugar é assim, mas é uma coisa que eu aprendi desde cedo e que eu acho que é muito importante pra todo mundo, né? Sim. Não, e é também uma resposta e um raio-x do mercado de trabalho, porque é isso, aqueles que são bons e aqueles que se cria confiança, ainda mais isso, no sentido agronômico, muitas vezes, né? Você sabe ali das condições do solo, da terra, da época melhor de plantio, de vento. Então é isso, as pessoas que são boas, elas geralmente ficam fidelizadas, né? No melhor dos mundos seria assim. E como que você enxerga isso, Ká? Mário, eu acho que eu tô numa realidade muito diferente da do Matheus, assim, lá em Minas eu tô numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Então a mão de obra, ela é muito difícil. Você ter mão de obra já é difícil, uma mão de obra capacitada, especializada, é mais difícil ainda. Capacitada não era a palavra que eu queria usar, é especializada. É, porque a agricultura familiar, que é o meu caso e é o caso da maioria dos brasileiros, é, ela ainda é muito forte, ela ainda faz parte de uma grande porcentagem da nossa economia que vem do agro. Então, eu acredito que, não dizendo politicamente, mas de vários setores da sociedade, ela deveria ser mais valorizada no sentido de essas pessoas que estão lá no interior, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, muitas vezes elas não têm essa, essa noção realmente do que é trabalhar com uma máquina eh, de torrar café ou uma máquina de podar o café. Então, não é só a falta, muitas vezes, de mão de obra, que acontece muito, Uhum. infelizmente, assim. A falta de mão de obra, ela é grande, mas é o que o Matheus falou, é muito importante a gente especializar as pessoas que trabalham com a gente. E ter esse outro olhar de, não é só uma pessoa que tá trabalhando com a gente, é uma pessoa que tá trabalhando com o que é meu, sabe? Que é uma coisa que é, de novo, existe um carinho, então as pessoas que estão envolvidas nisso, elas também precisam ter essa sua visão. Então você tem que passar, claro, um sucessor de uma fazenda, você tem que passar a não só chegar lá mandando no sentido de é assim que eu quero fazer, eu quero que seja sustentável dessa forma, porque eu aprendi assim em tal curso, eu vim de São Paulo, porque as pessoas não vão te dar a mínima atenção. Uhum. Você vai chegar numa cidadezinha de 10 mil habitantes, vai falar de uma agrofloresta, o cara vai rir da sua cara, vai falar assim, é assim não se planta café. Não é assim que se faz, não é assim. Então, é toda uma mudança de mentalidade, tanto da pessoa que está lá estudando para fazer aquilo na fazenda, quanto das pessoas que estão trabalhando com ela. É toda uma mudança de mentalidade. E é esse choque geracional que precisa ter diálogo. Exatamente, porque meu pai ele começou na agricultura tradicional e aí ele foi convencional para uma agricultura regenerativa. E até ele passou, meu pai tem 50 anos, até ele passou por esse processo até de preconceito, assim, o que você está fazendo? Você está gastando tanto dinheiro nisso, as pessoas às vezes... Porque é isso, chega uma ideia nova, numa cidadezinha, as pessoas não realmente entendem. Então você tem que acreditar naquilo que você faz. E é exatamente isso que você falou, é trazer isso para as pessoas que estão à sua volta, é fazer as pessoas entenderem, é fazer elas acreditarem também naquilo, para aquilo fazer sentido. Porque é bem isso, eu lembro do meu pai contando várias histórias, que ele chegou lá em Minas e, claro, ele sempre foi recebido com café, com pão de queijo, e ele fala que o café é isso, é sentimento, né? Café é lembrança, é sentimento. Então que isso sempre foi muito forte para ele, mas que quando ele começou a conhecer, cada agricultor tem uma forma de trabalhar, uma forma de coordenar as pessoas que trabalham também. Na vez do meu pai, ele fez da forma dele, mas foram anos. Uhum. Porque não dá pra você chegar e mandar em alguém, é assim que eu quero, é dessa forma. Isso não existe. Exatamente. Porque, a pessoa não precisa fazer aquilo só porque você acredita naquilo. 2, ela não entende o porquê daquilo. Então, eu acho que processos. Uhum. Processos. Interessante. Mas é uma coisa assim, uma mão de obra, que nem eu tinha falado, uma mão de obra boa, que você vem construindo ela desde o começo, não é uma mão de obra fácil, né? Porque querendo ou não, você se responsabiliza por aquela família, por aquela criança.
Então tem que oferecer toda a base que eles não podem ter, né? Uhum. Então, escola para os filhos, plano de saúde, curso para poder pilotar a máquina. Então, Exatamente. a gente tem que ter esses cuidados extras que faz parte do processo. Com certeza, não, com certeza, porque você desenvolve a comunidade de verdade, né? Que aí é o que a gente Exato. tenta também trazer muito aqui de aí sim o agronegócio de uma forma gerar renda que fica, por exemplo, no município, porque vai para uma escola, porque, né, e aí você Claro. faz a diferença. Muito bom, eu adorei conversar com vocês. Obrigada, Matheus, Camila, A agradeço gente que muito agradece, a Mari. De novo, para nós é oportunidade. um prazer estar aqui e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, obrigada por terem topado vir, conversar, espero que tenha outras oportunidades. Sempre que tiver novidade, inclusive lá de vocês, sejam iniciativas, estudos, pesquisas, nos avisem. Com certeza. Você deixar. é sempre muito bem-vinda. Como foi, muito bem-vinda. Sempre. Obrigada, muito obrigada. A gente que agradece, Mari. E obrigada a você que nos assistiu até agora, aqui em mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, olhando um pouco para esse ambiente acadêmico, mas que tem tudo a ver com o futuro do agronegócio. A gente está falando de uma parcela que pode ser específica da sociedade, que faz essa dobradinha entre campo e cidade, estando na academia, trazendo da família essa bagagem aí do agro. Mas se a gente olha de uma perspectiva um pouco mais ampla, é interessante a gente saber como essa geração está se preparando, não só olhando para o mercado de trabalho, mas para a sustentabilidade do setor produtivo, para a sucessão familiar, que a gente tanto fala no agronegócio. Então, Arroz, Feijão e Clima também é esse ambiente para a gente pensar o futuro das conduções aí da agropecuária brasileira, inclusive olhando para construções de políticas públicas, de diálogos com mercados internacionais. Então, para você que gosta desses assuntos, é só compartilhar, curtir o Arroz, Feijão e Clima. Nossos episódios vão ao ar toda quarta-feira, toda semana às quartas-feiras, no YouTube e no Spotify. A gente também está lá no Instagram com alguns cortes, alguns trechos dos episódios e também conteúdos específicos para falar de termos, para falar aqui de outros assuntos correlatos aos temas que vão para os nossos episódios. E a gente está aqui encerrando a segunda temporada do Arroz, Feijão e Clima, mas tem muito por vir, porque a gente agora se dedica à cobertura da COP30. O Arroz, Feijão e Clima vai estar em Belém, vai olhar para pautas que cruzam clima, segurança alimentar, agropecuária. Você não pode perder, então já se inscreve, já segue a gente nas diferentes plataformas. Se você quiser apoiar, patrocinar ou dar alguma ideia de pauta, escreve para a gente lá no e-mail também. arrozfeijãoclima@gmail.com. Eu espero vocês nas plataformas e nos próximos episódios. Até lá. O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.